Sob proteção de Deus, com a participação dos vereadores presentes no plenário, do acompanhamento público assistente, declaro aberta a primeira sessão extraordinária nessa quarta-feira, 27 de janeiro de 2016. Cumprimento a senhora vereadora, os senhores vereadores, os servidores da casa, cumprimento os senhores da imprensa, quem nos acompanha pelas mídias sociais, as senhoras e senhores presentes, muito obrigado. Desejo a todos feliz ano novo, que Deus abençoe a todos, nos dê saúde e condição de tocar a nossa vida nesse ano. Solicito se possível, não mexerem no meu computador, agradeço, porque senão eu me perco aqui. Solicito ao vereador Tonho da Grade que faça a leitura do texto sagrado e aqueles que assim quiserem fiquem em pé em sinal de respeito. Um bom dia a todos. Obrigado, senhor presidente, pelo convite. Um versículo da Bíblia que nos bota uma reflexão muito importante para esse dia de hoje. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Graças a Deus. Solicito a assessoria que me traga o projeto aqui, meu controlador, por gentileza, também. Senhores vereadores, senhoras e senhores, nós estamos aqui reunidos em sessão extraordinária, porque o recesso das sessões vai até fevereiro. Importante esclarecer que a Câmara está aberta desde o dia 2 de janeiro, funcionando normalmente, e com a aquiescência dos senhores vereadores, a partir de determinado dia de fevereiro, voltaremos a trabalhar 12 horas por dia, como sempre fizemos, das 7 da manhã às 7 da noite. Apenas estamos acertando os últimos detalhes para o retorno às nossas atividades plenas. No recesso parlamentar, o senhor prefeito municipal convocou os 21 vereadores dessa casa para analisar uma proposta realizada por ele, senhor prefeito municipal. Essa proposta diz respeito a uma pendenga judicial que nulificou parte da lei da estrutura do município, lei complementar número 150, e que o prefeito agora pretende cumprir, anulando ou revogando esses artigos que foram declarados inconstitucionais, e remeteu a essa casa, na sequência, no mesmo ato, uma nova estrutura para que, segundo ele, possa terminar o governo com os cargos de chefia e assessoramento, como só ia acontecer. A nós, vereadores, caberá o julgamento político desse projeto de lei. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. É disso que trata essa sessão extraordinária. O projeto foi remetido já há 10 dias, assim que chegou, a cada senhor vereador, com todos os anexos, para que todos pudessem ter pleno conhecimento daquilo que estamos analisando aqui hoje. Além do mais, o senhor prefeito nos convidou para uma reunião na prefeitura, todos os vereadores, não tem vereador de situação de oposição, todos, inclusive alguns da oposição, compareceram, e lá foi debatido e ele esclareceu as razões que o levaram a convocar essa casa e agir dessa maneira. Cada um de nós tem o seu julgamento, e o seu julgamento, o julgamento de cada um de nós deve ser aquele que internamente, e pelo estudo que cada um desenvolveu, vai fazer com absoluta liberdade. Isso esclarecido, cabe aqui uma questão de ordem técnica. Por equívoco, a Secretaria Legislativa incluiu no roteiro um requerimento para que fosse analisado em única votação ou que fosse dado a este projeto um pedido de urgência. Não é o caso. E eu lamento que a Secretaria Legislativa tenha incluído isso no roteiro, induzindo os seus vereadores a pensar que há um pedido de urgência. Porque não é. Quando o prefeito requereu a audiência, a nossa sessão política de julgamento, numa sessão extraordinária, já implicitamente estava muito bem claro a urgência do pedido e de que se trataria de uma análise numa única sessão. Observando o regimento hoje, com o seu procurador-geral, controlador e os demais procuradores da casa,
nós observamos que não há absolutamente nenhuma necessidade de que o prefeito peça urgência, porque a própria sessão já é urgência. Ela é já uma sessão extraordinária. Então, com o respeito e o devido acatamento dos senhores vereadores, eu avoco esse requerimento, porque ele não tem razão de existir, uma vez que a sessão extraordinária já foi convocada para essa finalidade. De qualquer maneira, como nós somos uma casa democrática, eu deixo a palavra livre aos líderes, se alguém quiser eventualmente se manifestar, ou até mesmo recorrer da minha decisão, não é? Fica à vontade. A palavra então, senhor presidente. Um bom dia a todos, senhores vereadores, obrigado pela presença. Na verdade, senhor presidente, só queria fazer uma defesa da Secretaria-Geral, porque eles só colocaram isso em pauta porque receberam isso da Prefeitura de Itajaí. Eu fui atrás desse requerimento e houve, sim, um pedido de urgência. Inclusive, eu solicitei que a Secretaria pedisse que o Procurador-Geral apresentasse quais os documentos que justificassem a urgência desse pedido. Então, não houve só uma falha dessa casa, ela tentou seguir os procedimentos que vieram da Procuradoria-Geral do município. Aliás, o Procurador-Geral assinado também pelo senhor prefeito. Ontem à tarde me deu o trabalho de fazer isso, senhor presidente. Mas concordo com o senhor, até por respeito às pessoas que aqui estão, até por respeito ao tempo, à celeridade do caso, acredito sim, e acho que posso falar pela oposição de Itajaí, que aceita a proposta que essa votação seja em única. Muito obrigada. Muito bem, vereadora. Parabéns. Ainda à vontade, então. Matéria encerrada. Nós Senhor vamos... presidente. Pois não? Pois não. Eu requero a suspensão dos trabalhos para que nós possamos, para que a bancada do PMDB possa conversar. Sim, eu já lhe concedo, vereador, um prazer de tê-lo conosco, mas então eu considero a matéria decidida, não é? Nós vamos decidir essa questão nessa votação, como disse a vereadora, em respeito à casa que está lotada, e também porque juridicamente é assim que se impõe, e nessas condições vamos para a ordem do dia. Antes, contudo, vamos suspender a sessão para que o PMDB converse. A sessão está suspensa pelo tempo regimental. Vereador, eu vou reabrir a sessão, porque estava suspenso a pedido do MDB e, esgotado o tempo da reunião do MDB, eu tenho que reabrir a sessão. O MDB não voltou ao plenário e eu reabro a sessão, então passo a palavra a Vossa Excelência. Peço a suspensão dos trabalhos em nome da bancada do governo pelo prazo regimental. Muito bem, o líder do governo solicita nova suspensão dos trabalhos e a mesa defere. Chamo a atenção a todos que essa é a segunda suspensão, só haveremos de deferir mais uma. Está suspenso o prazo, a sessão pelo prazo regimental. Senhores, está reaberta a sessão. Contudo, observo que não tem quórum. Então, determino a contagem do prazo para encerramento da sessão por falta de quórum. Não. Não, senhor presidente, eu peço... Tá aqui, ó. Não, pelo PSDB, pede. Plenário, entra aí, ó. Entra. Pede como líder do PSDB, Ana. A suspensão. Quem é a líder do PSDB? Pela ordem, senhor presidente. Temos Está suspensa vereadores... a sessão, vereador. Se acalme. Está suspensa a sessão. O senhor não deferiu. Presidente. Boa noite, boa tarde, bom dia, feliz ano novo. Obrigado. Pois não. E é pela liderança da bancada do PP, eu gostaria de suspender os trabalhos. Eu vou deferir de novo a suspensão agora pelo PP e é a última. Converse o que tem para conversar, porque não tem mais suspensão. Está deferida a suspensão. Senhores, a sessão está reaberta. O PP solicitou a suspensão, a palavra está com o PP. Satisfeito, senhor presidente. Muito bem. Senhor presidente. Já lhe dou a palavra, vereador. Nós temos
uma cartinha, um ofício do vereador José Acácio, justificando sua ausência a esta sessão. E nós precisamos votar a matéria. O senhor quer falar por questão de ordem? Questão de ordem. Pois não. Senhor presidente, eu requeiro que seja feita a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Redação Final. Vereador, eu até posso deferir a sua solicitação, mas eu ainda não tenho o projeto aqui na minha mão com os pareceres. Eu solicito, nem sei quais são. Senhor presidente, como é que o senhor vai votar uma matéria que o senhor não tem conhecimento dos pareceres? Calma, eu solicito ao senhor secretário legislativo que me tragam os pareceres de ambas as comissões. Presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem. Apenas para esclarecer aos senhores e senhoras que estão aqui. Todo e qualquer projeto que é remetido para votação nessa casa, seja de origem dos vereadores, de qualquer dos seus vereadores ou do governo, precisa esse projeto passar pelas comissões da casa. Quando é projeto de educação, é legislação, justiça e educação. Quando é projeto da área da saúde, é legislação, justiça e comissão de saúde. E assim por diante, segundo a matéria analisada naquele projeto. Esse projeto de lei do prefeito precisa passar por duas comissões. Legislação e justiça e comissão de finanças e orçamento. Bom, a comissão de legislação e justiça ainda não decidiu e eu não posso colocar o projeto em votação. Então, eu vou, em razão disso, suspender agora a decisão da mesa, dando um prazo de 10 minutos para que a comissão se decida se vai ou não vai dar parecer, porque se decidir que não vai, eu vou destituir essa comissão e nomear outra. Tem que ter decisão sobre isso hoje. Agora, se a comissão for contrário, aí nós vamos submeter o parecer da comissão ao plenário. Mas é outra circunstância. Eu só estou dando esclarecimento aos senhores, tá bem? Eu só tenho questão de ordem primeiro ao vereador Lamin, que me solicitou para ler parecer que não tem. O senhor desiste ou mantém? Fui eu, presidente. Não, foi o Lamin. Me dá licença. Justamente esse assunto, senhor presidente, sobre o parecer das comissões, né, que não tem ainda. Então, vamos considerar prejudicado o seu requerimento. Só questão de ordem. Vamos aguardar. Tem conhecimento do parecer das comissões e nós gostaríamos de ter então, vamos aguardar, vereador. Muito bem, considero prejudicado. Agora a questão de ordem, o vereador Cleiton. Muito obrigado, presidente. Ou não? Peço que se acalme, fique tranquilo, tudo ficará bem. Presidente, eu só tenho uma emenda modificativa a esse projeto, uma emenda substitutiva número 1 ao PLC 1/2016, que altera apenas formalmente um projeto de uma nomenclatura que tem lá dentro. Foi impedido, inclusive, de funcionários da própria fundação. Mas eu, para não tumultuar mais ainda, mais um parecer das comissões, mais problemas, eu não vejo problema nenhum em retirar essa emenda substitutiva, até porque tem muita gente na dúvida, apenas mudaria uma nomenclatura, coisa simples. Mas é um erro formal que aconteceu no projeto, mas não vejo problema que ficará esse problema, esse projeto não será problematizado com isso. Então, eu peço a Vossa Excelência que retire a minha emenda substitutiva e que a gente possa discutir diretamente o projeto. Muito bem deferido, retirada a emenda. Senhores e senhoras, o relator da Comissão de Legislação e Justiça, vereador Tiago Morastone, fundamentadamente, posicionou-se contra o projeto. Contudo, os senhores vereadores Afonso e Fabrício foram contrários ao relator. E, então, nulificaram o parecer do relator. Deste modo, eu solicito ao vereador Afonso e vereador Fabrício que lavrem o voto, o novo voto, por maioria. E eu suspendo a sessão até que os senhores vereadores possam fazê-lo. Reaberta a sessão.
Cabe-me relatar aos senhores vereadores que ambas as comissões deram pareceres favoráveis. Ora, com voto contrário, no caso da Legislação e Justiça do vereador Tiago, e no caso da Comissão de Finanças e Orçamento, com ressalva no voto. Mas, de qualquer maneira, as comissões não trancaram a análise do mérito do projeto. Por isso, dado ao adiantado da hora, eu deixo à disposição dos senhores vereadores os pareceres para, durante a sessão, tomarem conhecimento, mas me evitem de ter que lê-los, porque senão nós vamos perder mais 15 minutos aqui, e eu tenho a confiança dos senhores vereadores, membros de comissões, de que está tudo, então, legal, processo legislativo, o projeto está pronto no processo legislativo adequado para ser submetido à votação. Senhor presidente, tendo em vista que Vossa Excelência citou o nome do vereador Tiago, gostaria que Vossa Excelência também citasse o nome dos demais membros das comissões, senhor presidente, se assim possível for. Cito, sem problema nenhum. Na comissão de legislação, votaram favoráveis à tramitação do projeto o vereador Fabrício e o vereador Afonso. Na comissão de Finanças e Orçamento, votaram favoráveis o vereador, também o vereador Paulo Amandio, o vereador Oswaldo e o vereador Tiago. Muito bem, senhoras e senhores, ordem do dia. Em única discussão e única votação, o projeto de lei complementar número 1/2016 do Executivo, que dispõe sobre alterações na estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal. Extingue cargos, cria cargos, redefine atribuições e dá outras providências. Este projeto é de amplo e total conhecimento de cada um dos senhores. Por isso, está em discussão. Com a palavra, presidente. Não havendo... Pois não. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Bom dia ao público presente, à imprensa, todos que nos acompanham através da TV Câmara. Senhores, nós estamos aqui hoje para aparente e supostamente legalizar o que é ilegal. Fomos chamados, em caráter de urgência, para avalizar a ilegalidade, burlar a lei e a determinação da justiça e nos corresponsabilizarmos pelo descumprimento de uma decisão judicial exarada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que em órgão colegiado especial, composto por 18 desembargadores do nosso egrégio tribunal, de forma unânime, frise-se, unânime, decidiram pela inconstitucionalidade da Lei Complementar número 150 de 2009, que criou 435 cargos comissionados e mais 24 funções de confiança de forma absolutamente ilegal, em desrespeito aos requisitos constitucionalmente exigidos para esse tipo de provimento no serviço público. Segundo entendimento e decisão dos digníssimos julgadores, das centenas de cargos comissionados criados pela Lei Complementar número 150 de 2009, são poucos os que preenchem os requisitos constitucionais, sendo que a esmagadora maioria desses possui caráter meramente burocrático-administrativo, o que não demanda vínculo de confiança com a autoridade nominante, o que é proibido por força de lei. Daí o motivo pelo qual concluíram os desembargadores que os cargos comissionados foram criados ao revés das diretrizes constitucionais e deveriam ser extintos. Quem acessou os autos da ação direta de inconstitucionalidade número 2010.05521, 8, dígito 4 e seus julgados, proposta pelo Ministério Público em agosto de 2010, pôde perceber que, em momento algum, a decisão faz menção de que os cargos em questão poderiam ser substituídos ou adequados. Ela apenas explicitou a inconstitucionalidade dos mesmos e determinou a sua extinção. Por mais que não exista previsão constitucional determinando a quantidade de cargos comissionados que pode ser criada na estrutura da administração pública, ressaltam os desembargadores que, analisando a criação de cargos comissionados em outros municípios catarinenses, inclusive os de maior porte, como Florianópolis, Blumenau e Chapecó, nenhum criou tantos cargos comissionados como no município de Itajaí, que estaria a demonstrar, na sua concepção, palavras da decisão, a existência de um verdadeiro cabide de emprego na administração pública para os correligionários e apadrinhados de quem está no poder, e, via lógica de consequência, estaria a afrontar os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade. Ressalto outro trecho do acórdão da ADIM, no qual os desembargadores decidem que não é
apenas pelos motivos até então declinados que se impõe a declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada, mas também porque a grande quantidade de cargos comissionados por ela criados, 435, que salta aos olhos e ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade que devem imperar no trato com a coisa pública, é por demais sintomática da aventada lesão aos princípios norteadores da administração pública. Senhores, se não bastasse a decisão judicial que determina a extinção, os juízes maiores do estado de Santa Catarina ainda constataram a existência de um verdadeiro cabidão de emprego na prefeitura de Itajaí. Peço... Perfeito. Obrigado, vereador. Com a palavra, presidente. Eu peço uma parte, então, Concede, somente para vereador. concluir. Obrigado, vereador. Com certeza. Bom, o que se verifica é que, praticamente transcorridos os 6 meses da decisão judicial até o presente momento, o Executivo buscou de todas as formas reverter a situação, mas o Judiciário tem rechaçado sistematicamente. Não logrando êxito nesse intento, a Prefeitura de Itajaí apresenta agora, de afogadilho, em meio ao recesso parlamentar, em caráter de urgência, o referido projeto de lei, que nada mais é do que uma manobra ilegal e imoral, com um claro objetivo de burlar a decisão judicial que não lhe agrada, colocando, inclusive, a corresponsabilidade desse subterfúgio na conta dos vereadores, que, se aprovarem a legislação proposta, que cria novamente com outra cara os mesmos cargos que foram extintos por determinação judicial, podem responder por improbidade administrativa junto com o prefeito, fato que certamente ocorrerá. Por esse motivo, me posiciono totalmente contrário ao projeto, ressaltando a importância dos cargos comissionados, agora, todavia, isso dentro de um princípio de equilíbrio, ou como utilizou o julgador nas suas palavras, dentro de critérios de razoabilidade e de proporcionalidade. Então, consigno assim meu posicionamento e deixo aos senhores aberta a palavra. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Giovanni. Um bom dia a todos e aproveito, presidente, para desejar nesse início de sessão legislativa, desse novo ano, um ano de muito trabalho a todos e de muito sucesso para Itajaí. Obrigado. Muito bem. Senhor vereador, o senhor extrapolou todos os tempos, inclusive de a parte, mas eu fiz questão de deixá-lo falar, porque é o seu voto que o senhor, não é? E porque me parece ser o pensamento majoritário da oposição. Peço, portanto, aqui essência aos demais membros da oposição, que se aproveitem de sua fala e não me tomem tanto tempo daqui para frente. Para não dizer que eu tenho 2 pesos e 2 medidas. Muito obrigado pela atenção de todos. Ainda está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, senhores vereadores, o público que nos assiste, a imprensa, eu não tenho conhecimento jurídico de um advogado, como tem o vereador Tiago, a qual fez a sua explanação, mas tenho a responsabilidade de votar pela uma adequação que está sendo feita, que foi feita muito bem elaborada, pelos procuradores do município, secretários, pessoas que conhecem do caso. Está aqui, desde ontem eu analisei e olhei. O prefeito muito bem podia dizer, não, o Ministério Público mandou que exonerasse, eu exoneraria tudo. Como fez Brusque, e agora como é que vai tocar a administração? Temos que ter a responsabilidade, nós vereadores, que essa legislatura acaba dia 31 de dezembro, e é natural cada prefeito fazer a sua adequação de acordo com os cargos comissionados, está sendo até reduzidos, mas temos que ter a responsabilidade, eu penso, de uma maneira legal, que os trabalhos sejam conduzidos na saúde, na educação, na Secretaria de Obras. O município não pode parar. Eu penso que quem fez esse documento, que está mandando para essa Casa Legislativa, as comissões que deram os pareceres, são pessoas de gabarito, conceituadas, que fazem. Então, estamos iniciando 2016, mas temos que saber que está na frente, não é o mandato meu, eu estou falando como eu, Tony da Grade, é a cidade de Itajaí. Por isso que eu sou favorável, porque quero uma administração que continue prestando um serviço de qualidade para o município de Itajaí. Obrigado. Muito bem. Ainda em discussão. A palavra, senhor presidente. Fica à vontade, vereador. Não, pode ficar à vontade. Fica à vontade, que isso. Pois não. Muito obrigada, então, vereador Douglas. Um bom dia a todos. Quero até agradecer, a maioria aqui é cargo comissionado, todos eles me trataram sempre muito bem, mesmo sendo vereadora da oposição, sei que vocês não tiveram distinção. Só que, vereador Tonho, o senhor me incitou em dizer que a gente precisa ter responsabilidade em votar favorável.
Eu estou aqui há 3 anos e só vejo as propagandas dizendo que Itajaí tem um orçamento de 1 bilhão. Desde o ano passado, o prefeito decretou estado de contingenciamento, amarrou as contas, disse que não tinha dinheiro. Ano passado, no reajuste do servidor, eu estive com ele disse, Ana, nós vamos precisar analisar porque a máquina está cheia. Vamos precisar ver as carreiras, vamos precisar cortar. Eu disse, conte comigo. Conte comigo. Por quê? Sou contra cargo comissionado? Não. Muitos deles fazem um trabalho mais relevante, com mais gosto do que o efetivo. Só que, vereador Tonho, aqui se fala em uma decisão judicial. E cada um dos seus poderes. Aqui se fala, desde maio do ano passado, em excessos. Não fui eu, Ana Carolina, que falou. Não foi o vereador Tiago, não é os vereadores da oposição. Muito pelo contrário, todos nós temos amigos lá também. A gente se sente pelas pessoas. Mas eu não vou responder pela justiça. Senhores, aguardem. Aqui, nessa casa, o julgamento é um julgamento político. A gente não pode julgar pensando apenas em vocês. Nós temos que julgar pensando na cidade. Na cidade. Por favor. Sim, senhor. E continuo falando. E vou falar mais. Poderia estar usando aqui, mas quero ocupar o meu tempo. O senhor prefeito, ele poderia, lá em maio, quando ele soube dessa decisão, abrir concurso. A lei permite que ele faça isso. Dá oportunidade para todos os itajaienses. Ele não disse que vocês não são especiais. A justiça, em momento nenhum, não disse que essa função não precisava. Ela disse, sim, que se precisa dessa função, tem que ser aberto concurso e as pessoas competentes que fossem lá e o fizessem. O prefeito podia fazer isso. Se ele não quisesse fazer isso, ele podia ter feito uma estrutura melhor, chamado os senhores vereadores, ter feito alguma coisa mais em cima da hora do laço. Essa é a verdade. Ele empurrou goela abaixo um projeto que ele só mudou a nomenclatura, que ele vai responder sim por improbidade, porque isso aqui é querer enganar a justiça. Essa decisão, senhores, vocês podem consultar, está lá e é de conhecimento de vocês desde o mês de maio. Não botem culpa nos vereadores, porque aqui eu não vou ser responsabilizada, porque o prefeito lá na frente errou, porque ele responde um processo desde 2010 e não fez o serviço correto, que a decisão veio em maio do ano passado e ele não fez. Eu escuto que ele não tem dinheiro. Eu escuto que não tem dinheiro. Agora, esse projeto aqui, em momento nenhum, ele falou em unir secretarias. Ele não fez uma reforma administrativa. Ele mentiu. Eu aguardei esse projeto porque essa reforma é importante para a gente. E quando ele veio, senhores, foi uma vergonha. Então, desculpem, me desculpe, porque eu sei que vocês têm essa necessidade, mas é que o meu voto é político. Eu confio na justiça, eu respeito a justiça. Viu, vereador Tonho? Muito. Eu respeito a justiça e respeito a vontade dos itajaienses. Era isso, muito obrigado. Muito bem. Ainda em discussão. Palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento as senhoras vereadoras e senhores vereadores, cumprimentar nessa manhã que nos dá honra com sua visita nesse plenário, que nos acompanha pela TV Câmara e também pela internet, e muito especial a todos os nossos colaboradores da Câmara de Vereadores. Na verdade, senhor presidente, eu quase que nem iria me pronunciar nessa manhã, mas achei que fosse necessário para que a gente possa aqui fazer uma breve reflexão. Vou ser bem breve e vou citar um exemplo aqui. Nós, de certa forma, aqui já falaram da nossa grande responsabilidade que temos nessa manhã, na questão de repente, parar a máquina pública com esses cargos que estamos aqui votando, ou talvez o prefeito tenha que tomar a decisão de exonerar se nós rejeitarmos esse projeto, que eu não vejo de nenhuma forma que está bulando a lei, muito pelo contrário, eu vejo que foi adequado conforme a lei pede, e aí eu quero aqui referenciar o nome do doutor Ivan Macanhã, que esteve à frente desse projeto, e toda a junta de advogados que tem a prefeitura e procuradores. Por outro lado, eu lembro-me aqui, recentemente, que tivemos aí a demissão de muitos funcionários de uma empresa próxima daqui, que criou economicamente para o município, gerou uma dificuldade para o município e, evidentemente, para todas as famílias. Então, o que nós estamos tratando aqui nessa manhã, senhoras e senhores vereadores, é justamente de 400 e poucas famílias que, provavelmente, se nós rejeitarmos esse projeto, estarão automaticamente desempregados. Então, nós temos essa grande responsabilidade. Nós temos que colocar isso acima de qualquer coisa, porque nós não podemos ter 2 pesos e 2 medidas aqui. Quando uma empresa demite, demitiu, que pena. E agora nós temos a responsabilidade aqui, talvez, uma grande responsabilidade de estar ou não demitindo essas 400 e poucas famílias. É o que eu tinha, senhor presidente, e já quero aqui declinar o meu voto favorável ao projeto de lei. Muito obrigado. Muito bem. Ainda em discussão. Qual a palavra, senhor presidente? Pois não. Mafra? Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores, vereadoras, a todos presentes.
aqui na plenária. Quero aqui ressaltar, bem claro e bom som, que não tenho nada contra os servidores comissionados, ao contrário, nenhum município trabalha sem os comissionados. Aliás, muitos amigos meus estão hoje em cargo comissionado na Prefeitura de Itajaí. Mas o que eu estou vendo aqui nesse projeto de lei, né, é legitimar uma desobediência jurídica. Isso é bem claro. Se tivesse uma reforma estrutural administrativa no governo municipal, daria para a gente fazer uma análise mais profunda, coisa que não foi feita, foi simplesmente remanejado algumas nomenclaturas e também algumas funções determinadas. E, infelizmente, a aprovação desse projeto de lei daria a legitimidade necessária para o nosso Executivo continuar na ilegalidade. Isso não é possível, né, passar para os vereadores essa responsabilidade. Acredito que o governo já recorreu do processo, deva fazer isso diuturnamente, defender junto à Justiça para manter os cargos que assim ele criou, por conta de achar que juridicamente estava certo. Acredito nisso, então não tenho por que mandar um projeto aqui para que a gente aprove para dar legitimidade a ele, para dar a guarida jurídica para se defender junto à Justiça. Não temos como fazer uma aprovação jurídica aqui quando a gente não tem papel jurídico, a gente tem papel político. Não temos como assumir uma prerrogativa direcionada aos vereadores quando isso é do Executivo. Então, o meu voto, já declaro, contrário ao projeto, por conta dessa situação jurídica, simplesmente jurídica, e nada contra nenhum servidor da nossa Prefeitura. Muito obrigado. Palavra, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, eu quero agradecer a Deus pela sessão. Quero cumprimentar todos os comissionados da Prefeitura Municipal de Itajaí, em nome da Débora, nossa coordenadora lá do PAN. Cumprimento a todos os senhores e senhoras. Eu fico me questionando um projeto de alta relevância que nós vamos apreciar, presidente, para apreciar nessa sessão de hoje. Tem um problema econômico, tem um problema social. Um projeto feito por uma equipe técnica como o Ivan Macanhã, a dona Rosali, quero parabenizar, a Jane, né? O Nelinho, os procuradores autênticos, pessoas técnicas do trabalho da área. Ninguém vai querer colocar o seu prefeito em maus lençóis, em primeiro lugar. O Jandino era doido de mandar um projeto inconstitucional para essa Casa Legislativa, uma sessão extraordinária. Eu quero dizer, nesse momento a discussão está sendo só política, estão esquecendo da família, estão esquecendo da sociedade, estão esquecendo da mãe, estão esquecendo do pai que compraram o seu carro, tem as suas mensalidades com seus filhos na área escolares. Entende? Aqui eu acho, na minha opinião, nós tivemos exemplo agora em Brusque, né? O prefeito exonerou todos os cargos realmente de secretariado e hoje está pedindo lá um pinique enorme, vereadores, entendeu? Para que realmente ele tomou atitude errada. Eu acho que aqui, na minha opinião, nós estamos trazendo um projeto de grande relevância. Quando se trata com família, a família é o maior projeto de Deus e ela precisa ter sustentabilidade. E eu quero parabenizar os cargos comissionados pelo serviço exemplar que vocês têm dentro lá de toda a sociedade. É tudo balela o resto, é conversa o resto. Cada prefeito faz a sua administração. O prefeito está mandando um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, extinguindo 38 cargos, economizando já, 38 cargos. Isso por um período, sabe de quanto? De 7 a 8 meses. Amanhã depois nós vamos ter eleição política. O outro prefeito vem com nova administração. E cada prefeito, ele organiza-se conforme for a administração, as suas prioridades. E o prefeito Jandir Bellini hoje não quer parar Itajaí. O prefeito Bellini hoje, queira ou não queira, é 16 anos. O homem que teve mais credibilidade com a comunidade no seu exercício, que eu quero dizer para ti, de execução. 2 vezes deputados, 4 vezes prefeito, e vai sair com honradez, não vai ajudar a mancha dele agora nesse período, um projeto de Constituição. Então, tudo eu quero dizer para vocês o seguinte, né? Muito bem, obrigado. Senhores. A experiência política, eu quero que todos os vereadores sensibilizem, que vocês não estão mexendo com a administração, não estão brincando de ser vereador. Nós estamos brincando com o poder econômico, com a família do nosso município. E vamos lá, o último, deu 19 minutos. Senhoras, sabe quantos assessores o vereador tem? Um vereador aqui? 3. Sabe quantos funcionários a Câmara de Vereador tem? E aí? A inconstitucionalidade, só isso é que eu queria me ter. Muito obrigado, entendido. Muito obrigado. bem.
ainda em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Senhor presidente. Opa, Pegorini, à vontade. Senhores, por favor. Agradeço a palavra, senhor presidente. Eu quero mencionar que, inicialmente, cumprimentando a todos que estão aqui presentes aqui no plenário, mencionando sobre a nossa reunião, o devido respeito que o prefeito Jandir Bellini teve com todos os 21 vereadores aqui desta casa. Convidou todos para uma reunião no seu gabinete, com toda a equipe, a professora Rosali, o chefe de gabinete, o Nelinho, o procurador Ivan Macanhã, a Jane, que foram, o doutor William, aqui desta casa também, muito conhecedor da lei, e que explanaram toda a situação, tudo que se desencadeou para poder fazer essa adequação à lei e ao próprio acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Teve uma elaboração técnica por essa equipe, e eu questiono, até porque essa mesma estrutura, o Ministério Público de Santa Catarina utiliza o mesmo projeto. O governo do Estado e as prefeituras também da região. Por que só Itajaí? Isso partiu de uma denúncia, e o próprio Ministério Público, por que eles não começam limpando dentro de casa? Se o problema é com a Prefeitura de Itajaí. Sem discutir o mérito do acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nós colocamos aqui que o próprio acórdão ele não discute ponto a ponto todos os cargos aqui da Prefeitura de Itajaí. Simplesmente eles colocam todos os cargos e botam uma fundamentação ali geral. E também eu questiono muito o acórdão do Tribunal de Justiça, que é totalmente inviável. Ele se baseia a sua modulação em 6 meses, com a mesma modulação que fizeram com a legislação do Porto de Itajaí. Não podemos comparar a modulação de um Porto de Itajaí, uma estrutura do Porto de Itajaí, com a estrutura de uma prefeitura municipal. A modulação, por bem, seria proporcional e razoável se o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, eles colocassem até o final desse mandato, que o próximo prefeito pudesse fazer essa adequação. Mas não, o prefeito Jandir é cumpridor da lei, cumpridor da decisão judicial, ele prontamente já fez esse projeto de lei para fazer adequação à lei, a própria decisão judicial. Não estamos aqui criando mais cargos, estamos diminuindo na estrutura aí pelo menos 55 cargos, dos 347 para 292 cargos, ainda estamos diminuindo na estrutura. E falando aqui, vereador Tiago, eu me lembro ontem, ainda no grupo do WhatsApp, que foi colocado uma matéria do Jus Brasil, que é um site muito, muito conhecido. Peço mais 30 segundos, senhor presidente, por favor, só para mim poder finalizar. Com relação àquela matéria do Ministério Público, eu fui prontamente olhar já na decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, e que aquela ação civil pública proposta pelo Ministério Público, na verdade, teve uma decisão desfavorável, vereador Tiago. Então, não foi reconhecido que não teve dolo ou culpa por parte do prefeito e dos senhores vereadores, lá daquele município, que era um município pequeno, inclusive, que também aumentava para, consideravelmente, pelo menos mais 100 e poucos cargos, e aqui a gente está diminuindo, na verdade, e também afastou a condenação do ressarcimento ao dano erário, até porque, naquele município aqui, em Itajaí, os funcionários estão trabalhando. Aqui não existe funcionário fantasma. Era isso que eu tinha, senhor presidente. Muito bem. Palavra do senhor presidente. Palavra do senhor presidente. Pois não. Dou a parte ao vereador. Obrigado, vereador Dedé. Senhores, só transcrevo mais um trecho da decisão judicial. Bem de se ver que a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais impugnados acarretará severas modificações à estrutura administrativa do Poder Executivo de Itajaí, especialmente porque a extinção dos cargos comissionados de maneira imediata traz consigo o risco de interrupção da prestação de serviços públicos locais. Daí a necessidade de se adotar a mesma solução. Questão de ordem, senhor presidente. Perdão. Presidente, eu gostaria que se atesse ao tempo, tanto na parte quanto na ordem do dia. A palavra está com o vereador Dedé.
Só para concluir, senhor presidente, na verdade, eu acho que já foi elencado aqui os principais fatos do processo, está muito claro. Eu também, da mesma forma, tenho muitos e muitos amigos no comissionados e entendo que também eles desempenham um grande papel. Isso é indiscutível, é chovendo molhado. Não se governa sem cargo comissionado. E também vou repetir as palavras com que falei ao prefeito na segunda-feira, que nós tivemos a reunião lá, e eu ponderei isso na reunião, que eu falei na reunião, vou falar aqui, que nós temos que analisar a questão do cargo comissionado, tem que analisar que o prefeito, claro, tem que constituir a sua estrutura, é óbvio, ele ganhou, ele tem que constituir o seu governo. Mas nós vamos homologar aqui, vereador. E a sociedade lá fora. A nossa situação aqui na casa e a nossa sociedade, quanto vereador, todos aqui sabem o que a gente está passando. Todos sabem. Então tem que analisar a nossa situação também. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Eu respeito muito todos os servidores, quer eles quais sejam. Mas eu não vou votar contra a legalidade. Jamais. E quero dizer mais. Se o projeto, não quero governar, quem governa é o prefeito, mas se o projeto viesse, óbvio, com adequações, não teria problema nenhum. Eu me coloquei à disposição. Não teria problema nenhum, vereador Douglas. Para concluir, quero dizer que ou nós mudamos, ou nós seremos mudados. Com a palavra, senhor presidente. Senhores, pois não. Bom, como eu já cumprimentei todos os colegas vereadores, vou dirigir meu cumprimento a todos que estão presentes aí no plenário, na pessoa do meu amigo e a pessoa que me inspira no serviço público, Nelinho. E para dizer o seguinte, eu tenho 20 anos de advocacia, minha especialização é em direito constitucional. E o que me faz isso ser melhor do que qualquer um aqui? Nada. Não faz nada. Mas só me faz ser, ou deixar de ser, Maria vai com as outras. O pensamento que eu tenho, a gente consegue, com independência, poder analisar as situações. E não vão querer aqui me ensinar o que é burlar a lei. Não tenho medo de enfrentar ameaças aí de corredor sobre processos. Eu sou advogado, minha esposa é advogada, enfim, pelo menos com isso não vou gastar. Mas não tenho medo nenhum em votar a favor aqui desse projeto, que foi analisado, foi pensado, foi discutido, foi explicado a todos os vereadores aqui que tiveram interesse em se fazer presente na reunião com o prefeito Jandir Bellini. Não é apenas a questão, além de ser também, mas não é apenas a questão das pessoas que estão aqui, dos itajaienses que estão aqui, das famílias que estão aqui, da família que abraça a vereadora Neuza na rua, que vai comprar o seu pão, que vai tomar o seu café na padaria da vila. Não é apenas essa questão das pessoas, é a questão da legalidade. Nós estamos aqui num projeto que não é igual. É um projeto do prefeito Jandir Bellini, que quer continuar o seu governo assim. E se o tribunal, a bem da verdade, que se o Tribunal de Justiça, já que estão falando aí em números exorbitantes, se o Tribunal de Justiça tivesse analisado o projeto de lei que foi encaminhado lá em 2004 para o governo 2005 a 2008, aí mesmo que ele tinha se arrepiado da quantidade de cargos. E das pessoas que não são de Itajaí. Muitas pessoas não eram de Itajaí. Era uma quantidade de cargos maior do que é agora. Inclusive agora com a diminuição de 55 cargos, senhores, que representa em torno de 15% de redução. Eu concordo, eu também acho que poderia haver uma reforma administrativa no sentido de enxugar, de extinguir, fundir algumas secretarias. Mas essa foi a decisão do prefeito Jandir Bellini, que é quem governa essa cidade. Então, eu não vejo o porquê nós avalizarmos, não há ilegalidade alguma, não há descumprimento de lei. Descumprimento de lei é se chegasse lá no prazo, aí não exonerasse o pessoal. Mas esse é o processo legal que vai ser feito. As pessoas serão exoneradas e, se aprovado, poderão ou não ser recontratadas. Então, eu me manifesto favorável ao voto. Muito bem. Ainda em discussão. Palavra, presidente. Cleiton. Aproveito para pedir desculpa a Vossa Excelência.
Fui ríspido bom dia, passado, bom mas dia, o senhor mora no meu coração. Bom dia, Vossa Excelência, bom dia a todas as senhoras e senhores. Eu também, vereador Fabrício, parabéns pela fala. Da mesma forma, eu não tenho temeridade alguma sobre qualquer penalidade jurídica a respeito desse processo que está acontecendo na cidade de Itajaí. Aconteceu alguma coisa política muito parecida no município de Brusque recentemente. E se nós formos analisar por esse ângulo, por esse aspecto técnico, nós vamos observar que quando o Montesquieu criou a lei, esse dispositivo constitucional dos 3 poderes, ele criou baseando-se em que cada poder teria sua autonomia, seria harmônico entre si e criou um devido sistema de freios e contrapesos para que, se cada um excedesse o seu poder, o outro freasse. Pois bem, senhoras e senhores, não há excesso algum dentro disso. O prefeito Jandir, ao qual eu reputo todo o meu respeito, todo o meu carinho, toda a minha admiração pela pessoa política que é e pela pessoa humana que é, está refazendo um processo de que ele mesmo... e tem o direito constitucional, tem o direito democrático de exercer, né, porque foi eleito democraticamente, e está fazendo a sua estrutura para governar. E, pasmem, senhores, está terminando o governo. Faltam 10, 11 meses para terminar o seu governo. Eu, pessoalmente, não vou ficar com o suor digno de mais de 200 famílias nas minhas mãos votando contrário a isso. Eu não vou ficar com o suor desses mais de 200 mães e pais de família votando contrário a um projeto digno do prefeito de vir para cá e pedir aos vereadores que pelo menos possa terminar o seu exercício fazendo a sua estrutura. Senhores, eu nunca vi o prefeito meter o dedo na Câmara de Vereadores e decidir aqui e falar que, olha, eu não quero essa estrutura aqui, eu não quero aquela estrutura lá. Eu nunca vi a Câmara de Vereadores ou o Executivo entrar no Judiciário, olha, corta aquele gasto lá, tira isso aqui. Eu não vi a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina dizer que essa lei que nós estamos votando aqui, ou que foi reprovada, foi por excesso de cargos. Não foi. Foi por erros formais, foi por erros de nomenclatura. Não há excesso. Por que frear isso do Poder Executivo? Senhoras e senhores, nós não temos esse direito. O prefeito Jandir não é bandido. O prefeito Jandir tem uma equipe técnica qualificada. Nenhum de nós, vereadores, deve temer processo algum, porque não há ilegalidade nesse fato. A sessão foi convocada devidamente. A lei será aprovada, se Deus quiser não, ou rejeitada, né? Tomara que seja aprovada, e a gente não vai estar metendo o dedo indevidamente dentro de um processo, dentro de um poder que não é o nosso. Se houvesse excesso, sim, não há excesso. Há sim o trabalho digno e respeitado do suor nas mãos de mais de 200 itajaienses que compõem o governo de Itajaí. Muito bem. Ainda em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero agradecer a presença de todos, na pessoa do doutor Ivan Macanhã, a qual o nosso procurador do município, ao qual eu tenho o maior respeito e admiração. Em nome dele, eu quero agradecer a presença de todos. Eu quero voltar um pouquinho ao tempo, até porque eu estou nesta casa, juntamente com o vereador Maurílio, há 16 anos. Em 2004, nós votamos o orçamento por 2 oportunidades. Umas antes das eleições e uma posterior às eleições, no período entre outubro e dezembro, e janeiro. Até porque seria a nova estrutura e o novo orçamento do novo governo. E esse projeto, essas criações da supersecretaria, isso foi feito naquele momento, a pedido já da administração seguinte, que eu acho corretíssimo. Eu acho que o prefeito ele tem que escolher o modelo e a quantidade do que ele precisa para governar. Então, dessa forma, eu parabenizei naquela oportunidade e continuo parabenizando o nosso prefeito até hoje. Até pela sensibilidade do prefeito Jandir Bellini de atender um pedido, então, do prefeito eleito Vonei Morastone, não era empossado ainda, mas que era o orçamento para o ano seguinte. E faço mais uma reflexão, para que a gente analise, para que os senhores vereadores que têm alguma dúvida ainda analise. Nós tivemos uma greve há pouco tempo atrás, né? Uma greve
trouxe um grande transtorno para Itajaí naquele momento. Está certo também o funcionário efetivo, ele tem que buscar os direitos dele, tudo isso está correto. Se nós não tivéssemos os comissionados, qual é a porta que nós íamos encontrar aberta se nós não tivéssemos o funcionário comissionado? Então nós precisamos, como nós precisamos do efetivo, porque nós estamos aqui hoje, de passagem, amanhã não estaremos mais, continua efetivo. Quando nós precisamos do efetivo, nós também precisamos do comissionado. Eu não tenho dúvida disso. Dessa forma, eu parabenizo o seu prefeito municipal e já declaro o meu voto favorável, senhor presidente. Pois não. Muito obrigado. Pois não. Ainda não havendo mais quem queira discutir, está aberta a votação. Senhores, o sistema foi modificado um pouquinho para assegurar o voto. Com aquela história, votei errado e tal, não tem mais, porque agora você vota e em seguida abre outra tela para confirmar o voto. Não tem mais história de votei enganado, porque daí vai errar 2 vezes, não dá, né? Então, só essa mudança, só. Vou também aproveitar que os senhores vereadores estão votando para lhes dar ciência da seguinte modificação. Passo seguinte da modificação do sistema vai ser o seguinte: os senhores vão votar, vão fazer a confirmação do voto, mas o voto não vai aparecer lá. Só vai aparecer lá quando encerrar a votação e declarar, porque senão vai ficar sempre um esperando a votação do outro para saber se vota aqui e tal. Então vamos seguir lá o Congresso Nacional, que é assim no Senado, né? E aí fica tudo bom. Quem está com dificuldade de votar, não tem problema, chama a assessoria que vai resolver. Falta o voto da vereadora Dulce. Pessoal, vamos respeitar o voto da vereadora. Pessoal, com calma. Vereadora Dulce, eu vou encerrar e vou declarar a sua abstenção, então. Senhores, calma. Calma. Com os votos favoráveis dos senhores vereadores Antônio Aldo da Silva, Carlos Augusto da Rosa, Cleito Batschauer, Douglas Cristino da Silva, Dulce Maria Amaral, Fabrício Marinho, Fernando Pegorini, Nabor Afonso Arruda Coelho, Neuza Maria Vieira Geraldi, Paulo Manuel Vicente Vanderlei Dalmolin, está aprovada a matéria. Agradecendo a Deus pelo auxílio na condução dos trabalhos dessa manhã, a presença dos senhores vereadores, funcionários, imprensa, telespectadores, declaro encerrada esta sessão, desejando a todos bom dia, boa sorte. Sessão encerrada.